Vamos lá, pessoal. Questão 34, penúltima questão da prova de medicina aí da UNIT, vestibular 2022.2. Um cilindro de oxigênio com 40 litros de volume está com sua capacidade máxima de armazenamento de moléculas de oxigênio, suportando pressão interna de 250 bar. Bar é uma medida de pressão, tá? Uma unidade, na verdade. Após alguns dias de uso do material contido no cilindro, verificou-se que a pressão interna passou a valer 50 bar. Admitindo que o gás de oxigênio se comporta como um gás ideal, considerando que esse gás não foi submetido a uma variação de temperatura, pode-se afirmar que a quantidade de moléculas de oxigênio passou a ser equivalente a... Bom, vamos analisar o que está acontecendo, o antes e o depois, tudo bem? Vamos lá, vou até colocar aqui. Antes. O que é que ocorreu antes? Ele tinha uma pressão inicial de quanto? 250 bars, tá? Ele tinha um volume de quanto? 40 litros. Tudo bem? E a temperatura T com um certo número de mols inicial N0. Beleza? Depois, o que foi que ocorreu? Na situação seguinte, a pressão caiu para quanto? Para 5 bars, chamam, né? O volume mudou? Não, porque é um cilindro, né? Ele é rígido, né? O cilindro ele não amassa nem explode, né? Então considera-se o mesmo volume de 40 litros. E a temperatura? A própria questão diz, a própria questão avisa que não é submetido a nenhuma variação de temperatura. Então, se a temperatura era T, continua o mesmo T, tá? Continua o mesmo T. E o novo número de mols é o que ele quer saber o que aconteceu. Aqui, ó. Se você perceber, a temperatura ficou o quê? Constante. Se eu olhar para o volume, também ficou o quê? O volume também ficou o quê? Constante. Então, a temperatura foi constante e o volume ficou constante. O que é que a gente sabe lá? A equação de Clapeyron. PV é igual a N, R, T. Bem? O que é que eu vou fazer? Eu vou comparar o que foi constante. O que é igual tanto para um caso quanto para o outro. Se eu olhar aí, quem é que vai ter de constante que vai valer para as duas situações? O volume, porque se manteve 40 litros. A temperatura, porque a questão avisou que não muda a temperatura. E o Rzinho, que é a constante universal dos gases perfeitos. Então, eu vou isolar aqui o que é constante de um lado e o que não é do outro. Pode ser? Então, o que é constante? V, né? Sobre o V dividido por RT é constante, porque o volume ficou constante, a temperatura também. E o que foi que não ficou constante? N, e a pressão vem para cá dividindo porque também mudou, tá? Se isso aqui é constante, eu posso dizer o quê? Que o antes disso é igual ao depois. Sim ou não? Não é constante? Eu posso dizer, então, que a razão entre o número de mols inicial dividido pela pressão inicial é igual ao número de mols final dividido pela pressão final. Só isso, tá? O que é que eu vou ter aqui? Ele quer saber o quê? A porcentagem da capacidade máxima, não é isso? Ele quer saber a porcentagem da capacidade máxima. Então eu tenho que o número de mols final vai ser igual a quem? Vou reorganizar aqui, tá?
o número de mols final dividido pelo número de mols inicial vai ser igual a pressão final dividido pela pressão inicial. Acabou. Isso aqui vai ser o quê? Quem é a pressão final? 50. Quem é a pressão inicial? É 250. Se eu cortar aqui, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 5. Então eu posso dizer que o número de mols final sobre o inicial, quanto é 1 sobre 5? 0,2. Então o número de mols, se você subir aqui multiplicando, vai ficar 0,2 vezes o número inicial. Lembrando lá da matemática, o número 0,2 indica qual percentual? 20%. Então vai ser 20% da capacidade máxima. Resposta, letra B. A quantidade de moléculas vai ser 20% da capacidade máxima, que é o inicial. Beleza? Tranquilo? Mas, para variar, eu também não faria assim. Eu faria um jeito mais prático. Esse é o modo pragmático. Vou mostrar, porque tem gente que não consegue fazer a parte mais direta. Mas tem uma maneira mais de boa para fazer isso. Como é que seria? Pela simples análise da proporção. O que é que diz a equação de Klepper? P é igual a N R T. NRT. O que é que a questão falou? Ó, o volume é constante, que é o mesmo cilindro. Isso aqui também é constante. E a temperatura é constante, a própria questão que diz. Eu não inventei não, não tirei da minha cabeça, não deduzi. Quem disse não foi eu não, foi a questão. Ó. Então, se tudo isso aqui é constante, o que é que eu posso concluir? Que o número de mols vai depender única e exclusivamente de quem? Da pressão. O que aconteceu com a pressão? Era 250 e foi para 50. Então caiu quantas vezes? Caiu 5 vezes, ficou 5 vezes menor. Sendo assim, o número de mols diretamente proporcional, já que o resto é tudo constante, vai ficar também o quê? 5 vezes menor. Então, o número de mols no final vai ser o número de mols inicial dividido por 5. Conclusão que eu tiro vai ser quanto? 1 dividido por 5 é 0,2 o número de mol inicial. Lembrando que 0,2 é o quê? 20%. Então, mais uma vez, resposta B de bola. Muito mais prático, só por proporção. Beleza? Tranquilo? Bem mais fácil essa segunda maneira, né? Tranquilão? Você que não conseguiu, faça do jeito que for possível. O primeiro passo é acertar. O segundo é ganhar tempo, é desenvolver. O primeiro é acertar. Beleza? Pessoal, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.